Olá, inscritos da Espada Miguel, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo da nossa série 2026 acerca dos times da Série A, né, e suas competições. E vamos falar do 12º time hoje, que é o Internacional. Nós já falamos de Atlético Paranaense, Galo, Bahia, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio e agora vamos falar do Inter. O Inter tem Campeonato Gaúcho, Série A, Copa do Brasil e Copa Sul-Sudeste para jogar. Então vamos ver quais são as chances do Inter nessas competições com a radiestesia primeiro e depois com as cartas. Vamos lá então. O Internacional em 2026 vai ganhar o Campeonato Gaúcho? Não. O Internacional em 2026 vai ganhar o Brasileiro? Não. O Internacional em 2026 vai ganhar a Copa do Brasil? Não. O Internacional em 2026 vai ganhar a Copa Sul-Sudeste? Não. Existe alguma possibilidade do Internacional em 2026 ser rebaixado no Campeonato Brasileiro? Sim. Qual a probabilidade? %96%. Então o Internacional tem que ficar bem esperto com a questão do time esse ano por causa da chance de rebaixamento. Existe chance de rebaixamento para o Internacional, tá? Vai o alerta aí para que o time se reforce, né? Para não passar por isso, ok? Vamos olhar então agora os 4 campeonatos. Para os 4 campeonatos. Cavaleiro de Água, isso é gaúcho, tá? Campeonato gaúcho. 2 de terra. 4 de água.
6 de ar, 9 de ar, 10 de água. O mago, 5 de fogo, 4 de ar. Copas do Sudeste agora. O eremita, valete de terra e a justiça. Então, para o Internacional Campeonato Gaúcho, até começa bem, começando com o Cavaleiro de Copas, que é o Cavaleiro de Água. Essa carta é um indicador de boas notícias, da necessidade de tomada de ações, Só que aqui fala uma coisa bem interessante esse Cavaleiro de Copas. Ele fala em mediação de conflitos. E nós temos mais lá na frente o 5 de paus, que também fala de conflitos. Então, uma das dificuldades que eu vejo esse ano para o Internacional é essa questão dos conflitos, essa parte emocional. A gente tem 3 cartas aqui de água, então tem muita emoção. Nós temos também 3 cartas de espada, que fala de muito, pode falar de impulsividade. Então, assim, o Internacional tem que tomar muito cuidado com essa questão de conflito, porque nós já temos cartas aí que se referem a conflitos. E outra coisa, no Campeonato Gaúcho há uma necessidade de equilíbrio. O 2 de ouros traz muito essa questão de planejamento, de organização, de entender os altos e baixos que a competição pode trazer. Então, assim, há toda aquela questão de gerenciamento de tempo, de recursos, de energia, para que esse equilíbrio não seja perdido no campeonato, entendeu? Só que, muito provavelmente, esse equilíbrio pode ser perdido justamente porque o Internacional ele vai se encontrar, de certa forma, insatisfeito com 4 de água, 4 de copas. Porque essa carta fala de insatisfação, necessidade de reflexão. Então, assim, quais são os objetivos do Internacional? Para onde que ele quer estar? Às vezes as oportunidades passam e pode ser que o time ou as pessoas não vejam. De modo geral aqui, há um alerta para o Internacional no sentido de que cuidado com a falta de equilíbrio, cuidado com erros de planejamento e com conflitos. Esses conflitos podem ser internos, mas também podem ser conflitos com a torcida, às vezes, com o técnico. Então, tomar muito cuidado com relação a isso, tá? No Campeonato Brasileiro, nós temos 2 cartas aqui, começamos com 2 cartas de ar. Uma delas que fala de um fim, né, de uma situação difícil, mas você precisa ir para longe. Mas em compensação temos uma carta aqui que ela fala de cansaço. Então, olha que interessante. Nós temos então aqui, ó, uma carta que fala de você deixar o passado para trás. Então, todas as desilusões que o Internacional teve para trás, ele precisa deixar isso no passado
extrair só o aprendizado, né, que obteve, né, com as dificuldades, e que mais lá na frente há um futuro bom, mas há obstáculos ainda para serem enfrentados. Eles serão maiores ou menores de acordo com o aprendizado, com os erros que o internacional aprendeu com o passado. Se sim, essas dificuldades serão maiores. Caso não seja verdade isso, o internacional terá muita dificuldade. E aqui um sentimento de culpa do 9 de espadas, de arrependimento. Então, me parece que desespero, angústia, então se pode ser que tenhamos, né, um campeonato brasileiro com alguma dificuldade para o internacional. Embora a gente tenha um 10 de copas aí, que é uma carta que é, de certa forma, basicamente o contrário até do 9 de ar. Então, o que isso me traz? Me traz uma questão de oscilação, altos e baixos. Então, o internacional ele vai lidar com altos e baixos no Campeonato Brasileiro. E tem que tomar muito cuidado, porque para que não caia no momento de grande desespero, às vezes com os resultados, com o rebaixamento também, que é perigoso, né? Esse ano para o internacional eu percebo que existe essa dificuldade, então o internacional tem que ficar esperto com isso, tá? Na Copa do Brasil, a gente começa com 4 de espadas. E como chega aqui uma carta de... Aqui nós temos o 5 de fogo, que é um 5 de conflito, de rivalidade, de desentendimento. Então, será que dentro do grupo do Internacional irão surgir problemas relacionados com o ego de jogadores, conflitos internos ou conflitos de jogadores com o treinador, com a torcida? É uma possibilidade. Então, o 4 espadas aqui fala de repouso, de você parar tudo para recuperar suas forças. Então, eu acredito que na Copa do Brasil, o Internacional ele vai poupar os esforços, porque ele se não poupar os esforços, ele vai acabar tendo conflitos, talvez, com relação a isso. E o Mago diz aqui que tem muito trabalho, tem muita ação mental e muita ação física. E isso pode estar ou gerando conflito ou causando, de certa forma, o cansaço, né? E esse cansaço pode estar levando a dificuldades muito grandes. E por último aqui, a Copa Sul-Sudeste, que das competições que eu vi aqui, pode ser a competição que o Internacional tenha mais chance. Aqui começa com uma carta que ela vem ao contrário do que mostrou lá no início, que é uma carta de equilíbrio, a justiça é o equilíbrio. Então, pode ser que o Internacional esteja equilibrado para essa competição e consiga ir melhor nela. A gente tem também um valete aqui de ouros, que são boas notícias. Vai ser um time consistente, vai ser um time confiável e pode ter boas notícias com relação a esse campeonato, ir bem nesse campeonato. E por último, a gente vê aqui o Eremita, e o Eremita ele fala muito de uma questão de reflexão, de estudos, que é necessário ter paciência, sabedoria para que as coisas aconteçam. Então pode ser que seja uma competição que o Internacional vai estudar melhor, vai estar mais capacitado, vai estar mais preparado para enfrentar. Então, eu vejo dificuldades principalmente na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Vejo muita dificuldade no Campeonato Brasileiro, talvez o mais complicado para o Internacional. Aparentemente eu não vejo conquistas nessas três, né? Campeonato Gaúcho,
Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Na Copa Sul-Sudeste é a competição que tem mais chance, com certeza. Embora a radiestesia não falou em título para o internacional, mas é uma competição que tem chance de ir bem. E é isso que eu tenho para o internacional. Tomar cuidado com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Tomar cuidado com a questão do equilíbrio, questão do planejamento, questão de brigas internas, desentendimentos, conflitos. Eu acho que essa é a parte principal para o internacional, tá ok? Agradeço a todos e até a próxima.